Exatamente. Mas a rigidez, eu acho que a rigidez ela é parte natural da educação, sabia? É sim, é Porque sim. a gente vai falar um pouco disso nesse filme. Porque assim, não tem como, cara. Se você deixar um professor muito fluido. Assim, você tem um professor de faculdade fluido, né? E aí a gente pode botar alguns nomes aí que a gente teve, mas. Por exemplo, o Oséias, pra mim, foi o cara mais fluido que eu tive na faculdade. Sim, Sabe? sim. Tipo, sabe? Ele já chegava logo falando assim: e aí, o que vocês querem falar hoje? Sabe? Era uma parada natural. Então, assim, Era natural dele, era natural dele. A fluidez era natural dele. alguém tá mandando mensagem pra mim, eu acho. Deixa eu ver aqui no celular. Aí, cara, eu acho fantástico quando o professor é fluido. Porém, Sim, o ponto é, se a gente tá num processo de educação, se você for muito fluido, ninguém aprende. verdade. Entendeu? Aí eu lembro, assim, a gente não pode ficar falando muito dos nossos professores, mas tinha uma professora nossa na faculdade que ela tinha que simplesmente ensinar pra gente o beabá, né? Era aquela pessoa que a pessoa tá chata aqui, cara. Bom. E aí, cara, deixa eu só botar aqui no. Senão vai ficar mandando mensagem toda hora. Depois eu falo com ela. E aí, cara, de uma certa forma, quando alguém chegava e interrompia ela, alguma coisa assim, ela vinha com as frases genéricas dela que não era muito uma patada, né? Mas soava como uma patada pra gente. A gente era do primeiro período da faculdade. Eu sei que o Michael já sabe quem é, né? Sei? Mas sabe, com certeza. E Faço aí, ideia. e aí falava pra gente fazer terapia, pra ter uma vida melhor, né? Faço ideia. E aí, assim. Mas era uma professora que, de uma certa forma, ensinava pra gente o beabá, entendeu? E, assim, Sim. para muitos alunos, foi considerada uma ótima professora. Uma vez, um Para amigo nosso, outros, era considerada uma professora muito ruim, muito pra rígida. gente hoje Eu lembro, eu não lembro de é. uma vez que teve um aluno, logo no no primeiro período, no primeiro, segundo período, segundo período que a gente teve a matéria com ela. Esse aluno ele já entrou nesse estágio da, da mediação, né, que nós fizemos. E aí ele fez a célebre pergunta para essa professora: professora, é normal estarmos na sala de aula com uma criança especial e aí essa criança não nos obedece e nós sentimos vontade de pegar, olha só, pegar essa criança e bater com a cabeça dela na mesa? Nossa. Ele fez essa pergunta na sala de aula. Evandro, eu estava sentado do lado dele. Ele sabe o que é fazer assim, ó? Eu não lembro Eu dessa falei, pergunta. tu não lembra, eu não lembro se tu estava nesse dia, mas o que acontece? Ela falou, ela olhou para ele e falou, eu não sei por que você está nesse estágio, você só está no segundo período, meu jovem. Você não deveria nem estar, você deveria estar estudando o começo do que é psicologia, para você entender o que é psicologia. Mas a turma falou assim, ó, e ele tentou argumentar, não, mas é que não rolou. Ela apontou o maluco no chinelo. Esse saiu da faculdade. Nunca mais vi ele na faculdade. Caralho. Eu não lembro. Eu realmente não lembro isso, entendeu? E assim, Não lembro. uma Legal. das coisas que um dos nossos amigos, né, falava justamente sobre isso, assim, ela é o tipo de professora que tem que estar no começo da formação. Por Sim, quê? Porque ela é aquela que quebra toda a ideia do que você vai achar de psicologia. Porque ela vai falar o beabá pra você. E se você não seguir a norminha dela, você já pira. Entendeu? sim. Você já. Por quê? Porque o aluno de psicologia ele quer entrar na faculdade falando sobre vários autores, não, que eu leio, não sei o quê. E eu me coloco assim, né, nessa situação, porque eu era assim.
Uhum. né? Você era considerado o aluno mais chato da turma. Eu era mais chato, porque ninguém entendia o que eu falava, até o terceiro período, quando todo mundo falava que, porra, eu sabia coisa pra caralho, mas porque eu já tinha lido um monte de coisa que o povo não lia, nunca leu, entendeu? E nem vai ler. E nem vai ler. Pô, E ele não vai aí, ler. e aí, cara, E ela era o tipo de professora que fazia isso. Eu não gostava de perguntar na aula dela, por exemplo. Eu quase não perguntei na aula dela. Por quê? Aí esse meu amigo acabou me fazendo entender um pouco isso. Que foi justamente o fato de que ela é professora do maternal. Entendeu? Que ela não estava ali a fim de responder pergunta. Ela queria passar o conteúdo e fazer o showmício dela. Entendeu? E tem Uhum. muito professor assim. Eu trabalhei em escola pública e eu vi vários tipos de professores. E eu sabia qual era o professor showmício, aquele professor que você sentava e ele dava uma puta de uma aula, mas você ninguém perguntava nada. E tinha um que implorava, tipo, e aí, vocês têm alguma dúvida? Você quer falar alguma coisa e tal? Vocês entenderam? Tem alguma coisa para criticar e tal? Implorava para os alunos falarem, entendeu? E eu até hoje eu sinto um déficit. Eu fiz aí, né, agora a palestra agora na Estácio, né, recentemente, dia 27, dia do psicólogo. Aliás, parabéns, Michael. Parabéns para todos os psicólogos que estão vendo o vídeo. E Parabéns. Eu esqueci de falar, desculpa. Primeiramente, agora que a gente já falou pra caralho, parabéns pelo meu psicólogo. Parabéns pela palestra, né? Eu assisti, eu estava lá. Né? Foi uma valeu. palestra muito boa, muito elucidativa, né? Para os iniciantes lá, apesar de que a gente já está careca de saber tudo sobre o que O você trocadilho falou. não Né? foi meu, foi dele. Depois vocês ficam me chamando aqui, falando assim, para de zoar a careca do Michael. Não tô zoando a careca de ninguém, não. Ele pode zoar a minha barba, eu não posso zoar a careca dele. Mas foi uma palestra muito boa, tá? Você tem um bom conhecimento teórico, né? Um bom profissional também, senão não teria feito a palestra lá pela consideração e os contatos que você fez ao longo da faculdade, que você deixou para lá, né? E agora você ainda se tornou conhecido, né, da nova geração que está começando, os calouros de lá, né? Sim, sim. Então, acho que isso é um processo de deixar uma marca. Né? E esse é o Com caminho que você certeza. sempre quis, né? Esse é o objetivo, Então, exatamente. então Então, parabéns ali pela jornada, pelas conquistas. valeu. E bola pra frente, porque psicologia é psicologia, né? Estamos aí pra isso. A gente ainda não ganhou dinheiro com isso. Voltando. Entendeu? O que eu senti na palestra foi justamente isso. A maioria das pessoas não perguntam, entendeu? E aí fala assim, gente, mas não pergunta para não enrolar, não pergunta para não tirar a concentração do professor. Tem professor, né, como a gente conheceu o caso de professor, por exemplo, que tem TDAH, né? Por exemplo, a nossa coordenadora do campus tinha TDAH e ela falava mesmo abertamente, gente, eu não posso parar, não posso deixar vocês. Acho que é TDA, não tinha TDAH não, ela tinha TDA. Ela não podia responder pergunta durante a aula dela, porque senão ela perdia todo o fio da meada. É Entendeu? a primeira vez que eu ouço isso. Sério? Não. Ah, tá, já entendi. É a piada. Tá. Sempre esqueço disso, cara. Sempre esqueço as bobagens. Mas voltando. E aí, cara, mas tem professor, cara, que implora, velho. Ó, vou te dar exemplos aqui de pessoas que eu senti que imploravam, ó. Gessé, Rosés, mas quem? Porra, eu vou botar aqui aquela Inês. Inês, tinha a professora que deu aula. Annelise. Annelise, que é uma professora que deu aula de cognitivo comportamental. Que ela saiu também, ela mora no Recreio. Elizabeth. Não é Elizabeth o nome dela? Ó, professor que não deixava a gente perguntar. A nossa própria coordenadora, a Maitê, Sandra Roth, o Mauro Paiva. Eu acho que a Daniele também não gostava muito que a gente perguntasse, Daniele Pedrosa. Será?
Eu acho que não, eu acho que ela gostava. Em média, assim, nas aulas particulares, nas aulas teóricas, na sala de aula, ela não gostava. Eu sinto que ela não gostava. Eu acho que ela tinha um problema Na também de aula prática ela raciocínio. gostava. Mas na aula prática ela ficava lá esperando alguém perguntar e ela respondia, entendeu? Ela não tinha problema quanto a isso, não. Mas eu acho que das duas. Eu sinto que ela tinha um receiozinho de ficar respondendo pergunta, entendeu? Principalmente pergunta idiota, entendeu? Mas o que acontece? A maioria desses professores, eles não querem responder pergunta idiota. Mas logo no começo da faculdade é o que você mais vai ter. A Maria Cristina, né, que é a que a gente comentou. Enfim, de uma certa forma, tem professor que gosta de fazer de que o aluno pergunte, tem professor que detesta que o aluno pergunte. Isso é um fato. Um dos grandes conflitos que nós tivemos na sala foi justamente por isso. Foi a grande ruptura da sala da turma, foi quando o Oséias ele fez aquele negócio da prova, né? Da participação. Da participação. Quem participava, né? Só que isso ponto. também mexeu com o ego de muita gente. E muitas vezes, exatamente, porque aí existia muita gente que vestiu a capa do eu sou um aluno que não pergunta. Entendeu? Sim. Então, quer dizer, por que não perguntar se torna também uma personalidade do aluno? Aí eu fico pensando, e é uma reflexão minha. A pessoa não pergunta porque ela não quer atrapalhar a aula ou ela não quer ter um problema de elaborar uma pergunta. Entendeu? Eu posso ainda botar uma contrapartida. Medo de perguntar errado. Pode ser. Mas assim, normalmente, em média, e aí eu tô chutando aqui, eu posso estar equivocado, tá? Quando você faz uma pergunta, antes de você fazer qualquer pergunta, tu fala com o amiguinho do lado. Quantas vezes eu fiz isso contigo? Tipo, pô, mas isso? Aí tu olhava pra mim assim, aí tu fazia Aí eu chegava e perguntava. Entendeu? Por quê? Porque eu ficava com aquela dúvida, eu não vou tirar isso depois. O que eu mais detesto, cara, velho, o que me deixava puto é sair da sala e ver aquela filinha de aluno parando o professor para perguntar coisa da matéria. No final da aula. Meu irmão, tu teve 2 horas para você perguntar as paradas. Por que tu vai perguntar depois? Mas eu sempre falava, a tua dúvida pode ser a dúvida do colega. Entendeu? Isso é uma coisa que, assim, eu não sei. E aí vem muito dessa educação básica, entendeu? Que alguma coisa acontece com esse tipo de professor que não gosta que o aluno pergunte, que cria um bloqueio, entendeu? Cria não, eu não quero atrapalhar a aula, não, eu vou... É que nem assim. Sabe o que eu lembrei? Da Tereza, na aula do Oséias, quando ele chegou pra ela e falou, fala, TT. Ele explicou 5 vezes a Foi ele que criou o apelido, TT. Fala, TT, você precisa do quê? O que você não entendeu? Ela, então vamos lá, TT, deixa eu te explicar de novo, mais fácil. E aí ele explicou de novo, pela 6ª vez, tudo que ele já tinha falado. E aí, na 6ª vez, ela entendeu. Mas aí que também é bom, porque faz o neguinho que não... Desculpa, o neguinho é termo pejorativo, mas Isso é racista, né? Mas fazer com que a pessoa simplesmente que não sabia também fica lá na insistência. A Ângela Pérez, ela fazia uma coisa que me irritava. Mas eu sei que ela fazia porque ela queria colocar isso como um processo mnemônico, né? Não sei se vocês sabem, o processo mnemônico é o processo que a gente faz da escola mesmo. É o processo de repetição. É o processo de você aprender aquilo com osmose. Que ela falava toda santa aula da matéria sobre motivação e... Eu esqueci a aula da motivação e emoção. Motivação e emoção. Matéria de motivação e emoção. E ela falava toda a aula. Motivação é energia que gera um direcionamento.
toda aula ela falava essa frase. E eu já tava assim, nervoso, que já era, sei lá, já era a 7ª aula. E ela começava a aula com isso. E aí, cara, mais uma vez, batendo papo com colegas na aula e tal. E aí eu lembrei do processo mnemônico. E aí todo mundo, quando me perguntava, mas e aí, vamos começar a estudar, né? Fala, pô, mas você sabe o que é motivação? Aí ele fala, é a energia que gera um comportamento. Ah, então você já sabe. Ué, por quê? Porque ela falava toda a aula, todo santo dia, toda a primeira coisa que ela falava. Era isso. Entendeu? Então, assim, o processo de repetição é importante, né? Então, eu acho que o Oséias não estava errado, entendeu? Por mais que seja chato, cansa a aula, o carinha que, pô, sabe pra caramba. Meu irmão, tá afim? Vai beber um refrigerante, vai dar uma volta. O carinha que sabe pra caramba é porque o carinha que sabe pra caramba andou lendo pra caramba, estudou pra caramba pra saber pra caramba. Cara, agora, pô, a dúvida do outro não é a tua dúvida. Ou então a tua dúvida é a dúvida do outro, mas que tu não quer levantar o dedinho pra perguntar. Porque o que eu sinto nessas pessoas? Que elas estão presas a crenças. E aí a gente tá falando de TCC aqui, mas é legal falar. Eu acho que isso é uma crença limitante. Porque a partir do momento que você não quer levantar a mãozinha para perguntar uma coisa que você tem dúvida, né? E aí ou você vai perguntar depois, ou você vai perguntar para um coleguinha que sabe mais, ou você vai procurar na internet, sabe? Ou você vai procurar por você mesmo, você tá criando uma crença de que você não pode falar nada com o professor. O professor se tornou um deus que, infelizmente... É tipo a visão de que o professor é um deus na sala de aula e eu não tenho acesso a esse deus. Então, mas isso é porque houveram outros professores que criaram essa regra. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, tem um monte de aluno aí fazendo faculdade, ou então no segundo grau mesmo, né? Que simplesmente não pergunta coisas básicas, coisas bobas, que tem muita gente que não sabe. Muita gente ficava puta comigo porque eu fazia pergunta boba. Mas era pergunta boba que ninguém sabia. Depois, chegava pra mim e perguntava. Falei, pô, mas você não tava na aula? Por que você não perguntou? Entendeu? E aí quando eu comecei a parar de perguntar, é porque eu já cansei de perguntar coisas e as pessoas não estavam me ignorando, entendeu? Aí eu comecei a guardar, aí que eu fiz o meu grupo. Eu falei, não, agora eu vou montar aqui um grupo porque eu tô cansado de ficar ajudando um monte de gente. Um monte de gente que fica falando mal de mim, entendeu? Esse é que é o problema. Se hoje... Você ajuda e aí por trás, ele é isso, ele é aquilo, você fica muito se hoje estão trabalhando, se hoje estão fazendo, graças a Deus, assim, que bom, bebê. Mas eu sei que, assim, são pessoas que não proporcionaram o que poderiam fazer na faculdade. E tem muita gente que vê um jargão que eu detesto. Tipo assim, faculdade não te ensina nada. Cara, desculpa. Sim. Entende? Ensina muita coisa. Entendeu? Inclusive que você não deveria fazer tal faculdade, mas é outro ponto.